Ouviu o falatório desconexo do bêbado, caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido, conversa à toa. Mas irou-se com a comparação. Deu marradas na parede. Lembre-se que quando a gente está falando de um animal, marrar é acometer com os chifres, atacar alguém com os chifres, né? Então, basicamente, ele está como um bom cabra que ele é, dando marradas na parede. Era bruto, sim, senhor. Nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando como um escravo. Desentupia o bebedouro, consertava as cercas, curava os animais, aproveitara um casco de fazenda sem valor. Tudo em ordem, podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Se não fosse aquilo, nem sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se. Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos. Nunca vira uma escola. Por isso não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na cabeça e saía. Era para um cristão endoidecer. Se lhe tivessem dado ensino, encontraria meio de entendê-la. Impossível. Só sabia lidar com bichos. Bom, e aqui, como a gente talvez já tenha conversado, você talvez lembre de situações da sua vida em que você tem aquele sentimento confuso, né? Você tem aquele sentimento confuso e difuso, né? E aquilo te atrapalha, aquilo te desespera. Quando você consegue nomear a coisa, nomear bem, né? Não colocar etiquetas arbitrárias, né? Quando você consegue analisar a coisa e falar, não é então que eu estou sentindo inveja? Ou, por exemplo, não é então que o que ela fez foi uma crueldade, né? Depois de pensar muito sobre a questão, claro, tendo como matéria-prima a realidade, não só as coisas que você tem na tua mente, depois de voltar e pensar e usar a fala como uma ferramenta de escavação, né, para você descobrir o que aconteceu. Quando finalmente você consegue dar nome aos bois, você sente uma paz muito grande, né? Bom, por mais que seja uma realidade cruel, né? Bom, ele foi cruel comigo, mas pelo menos agora você sabe que ele foi cruel com você. Ou, bom, tudo que eu fiz foi por mera inveja e despeito, mas pelo menos você sabe e você dá nome às coisas, né? Não é por acidente que no Gênesis você tem lá Deus criando todos os animais e todos os animais são apresentados ao homem, ou o trabalho do homem é nomear os animais, né? Por quê? Qual que é a simbologia disso daqui? A simbologia é que uma vez que o homem nomeia os animais, ele entende os animais. Uma vez que ele entende os animais, ele consegue ser o mestre da criação. Ele consegue usar os animais para o seu proveito, né? Então é aí que está a história, né? Vamos continuar. Bom, e aí, é claro, eu poderia continuar essa discussão por longos períodos, né? A gente pode falar, por exemplo, do fato de que ao você, por exemplo, no filme Chihiro, né? O filme Chihiro, se você não assistiu ainda, você tem que assistir, Viagem de Chihiro. Uma das coisas que a bruxa faz, né, é tomar o nome das pessoas. Você entra lá e você vai começar a trabalhar com ela, você tem que assinar o seu nome num papel. E aí ela, com a sua magia, ela toma o seu nome e te dá um outro nome, né? Porque a partir do momento que você não sabe o nome das coisas, não sabe o seu próprio nome, você, bom, você perdeu o controle sobre si mesmo, né? Outra pessoa tem o seu nome, percebe? Um desses filmes aí que eu nunca vou lembrar do nome, tem uma cena bem interessante que é uma crítica a pessoa rebelde, né? Então tem uma tribo lá e um modo de ofender, quase que um modo ritual de ofender alguém é falar: você esqueceu do nome do seu pai, se eu não me engano. Você esqueceu do nome do seu pai. No sentido de você esqueceu desse conhecimento que teu pai lutou para
adquirir essa tradição que foi dado para você, né? Então, o nome é o poder, né? Então fechamos a nossa digressão, né? Bom, não sei se fechamos a digressão, deixa eu ler mais uma vez, tem uma coisa para falar. O demônio daquela história entrava ali na cabeça, era para cristão endoidecer, então era como uma borboleta voejando pela sua cabeça e aquilo só perturba, e de maneira alguma ele consegue segurar aquilo ali, né? De maneira alguma ele consegue resolver aquela história. Se ele tivesse dado ensino, encontraria meio de entendê-la. É impossível, só sabia lidar com bichos. Repare, aqui a educação, muito cuidado. A educação não é o aprendizado de verdades da escola, né? Que é o que frequentemente acontece hoje em dia. A educação e a linguagem, ela não é aquilo que tira você da realidade. Ah, vou ter pensamento crítico, aí eu saio da realidade. A educação é justamente aquilo que me faz perceber melhor a realidade e consegue fazer com que eu haja na realidade, né? Enfim, contanto, seu Tomás daria informações. Enfim, contanto, ele está usando só como as palavras que ele lembra seu Tomás usando, né? Enfim, contanto, seu Tomás daria informações. Fossem perguntar a ele, homem bom, seu Tomás da Bolandeira, homem aprendido, cada qual como Deus o fez. Ele, Fabiano, era aquilo mesmo, um bruto. O que desejava, esquecia-se. Agora se recordava da viagem que tinha feito pelo sertão a cair de fome. As pernas dos meninos eram finas como bilros. Sim, a Vitória tropicava debaixo do baú dos trens. Na beira do rio haviam comido o papagaio, que não sabia falar. Necessidade. O papagaio não sabia falar como o próprio Fabiano não sabe falar. Bom, o que é um biuro? Um biuro é uma peça semelhante a um fuso, né? Se você está pensando em desfiar, né? Fazer o fio, então é melhor você procurar, né? Você procura o fuso, mas para nós aqui, para entender, é uma vareta bem fininha, né? Mas vale a pena ter isso visualmente. Fabiano também não sabia falar, né? O que eu falei está aqui, né? Às vezes largava nomes arrevesados, ou seja, nomes difíceis, nomes obscuros, nomes ininteligíveis, por embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira, não podia arrumar o que tinha no interior. Se pudesse... se pudesse, não é aquela interjeição de antes. Se pudesse, atacaria os soldados amarelos que espancam as criaturas inofensivas, né? Pelo menos isso o Fabiano está à frente de muitos intelectuais, né? Tem uma cena no conto, eu acho que é no conto Miss Dollar, né? Se você não encontrar, tem aqui na playlist dos contos do Machado de Assis, mas é sobre um poeta lá que ele se apaixona por uma fórmula, né? Então ele fala, eu nunca vou ficar com uma mulher de olhos verdes, porque... E aí ele lembra de um versinho qualquer, né? Qual que é o problema desse poeta? Qual que é o problema de diversos dos nossos intelectuais? O problema com a gente, né? É que nós nos atemos ao exterior da palavra, nós temos essa fórmula, e nós usamos ela todo o tempo, sem saber qual que é a conexão disso com a realidade, e nos achamos o máximo. Pelo menos, Fabiano sabe que ele só tem o exterior das palavras, né? No entanto, todavia, veja bem, contudo, concordo, né? Pelo menos ele sabe disso, ele sabe da sua incapacidade. Isso já é um passo enorme, acredite. Bateu na cabeça, apertou-a. Que faziam aqueles sujeitos acocorados em torno do fogo? Que dizia aquele bêbado que se esgoelava como um doido gastando fôlego à toa? Sentiu vontade de gritar, de anunciar muito alto que eles não prestavam para nada. Ouviu uma voz. Alguém no xadrez das mulheres chorava e a renegava as pulgas. A renegar é amaldiçoar, blasfemar contra, né?
rapariga da vida, certamente, de porta aberta. Essa também não prestava para nada. Fabiano queria berrar para a cidade inteira, afirmar ao doutor juiz de direito, ao delegado, a seu vigário e aos cobradores da prefeitura que ali dentro ninguém prestava para nada. Ele, os homens acocorados, o bêbado, a mulher das pulgas, tudo era uma lástima. Só servia para aguentar facão. Era o que ele queria dizer. E havia também aquele fogo corredor que ia e vinha no espírito dele. Sim, havia aquilo. Como era? Precisava descansar. Estava com a testa doendo, provavelmente em consequência de uma pancada de cabo de facão. E doía-lhe a cabeça toda. Parecia-lhe que tinha fogo por dentro. Parecia-lhe que tinha nos miolos uma panela fervendo. Pobre de Sinha Vitória, inquieta e sossegando os meninos. Baleia vigiando, perto da trempe. Se não fossem eles... Agora, Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso, como um novilho amarrado a um mourão, suportando ferro quente. Mourão é um tronco grosso usado justamente para amarrar o gado. Vivia preso como um novilho amarrado a um mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé. Ah, não pisava não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos. Sem aqueles cambões pesados, não envergaria o espinhaço não. Sairia dali como uma onça e faria uma asneira. Um cambão é um pau que se pendura no pescoço de um animal para que ele não invada alguma propriedade, não fuja, esse tipo de coisa, né? Carregaria a espingarda e daria um tiro de pé de pau no soldado amarelo. Não. O soldado amarelo era um infeliz que nem merecia um tabefe com as costas da mão. Mataria os donos dele. Entraria num bando de cangaceiros e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria um para a semente. Era a ideia que lhe fervia na cabeça. Mas havia mulher, havia os meninos, havia a cachorrinha. Fabiano gritou, assustando o bêbado, os tipos que abanavam o fogo, o carcereiro e a mulher que se queixava das pulgas. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço, a mulher, os filhos. Devia continuar a arrastá-los? Sim, a Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos, como o pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão invisível, porque o patrão sempre está na cidade, né? Nunca está ali. Seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Bom, novamente aqui, se você já leu Fogo Morto, do José Lins do Rego, você vai ver que a proximidade dos dois personagens é grandíssima, né? O José Amaro também tem esse sentimento de impotência. O José Amaro também vê nos cangaceiros, né, uma solução para desforra, né, para vingança contra esse governo mau. O José Amaro também olha a sua mulher e a sua filha, a filha dele depois fica louca, como pesos, né? E há também na cabeça do José Amaro esse fogo que o consome, né? Além de uma tristeza profunda.